a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 22 de abril de 2021, quinta-feira, terceira semana da Páscoa, o Evangelho é o de São João, no capítulo 6, versículos do 44 ao 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos Jesus continuando, explicando para os judeus e os seus discípulos a sua doutrina do pão da vida. Jesus então diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então é o Pai que atrai as pessoas até Jesus, e Jesus os salva, e Jesus os ressuscita no terceiro dia. E ele diz que está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, eles vão a Jesus e então Jesus os salva, né? Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Jesus está falando dele mesmo. Por isso ninguém tinha visto o Pai, a não ser aquele que veio do Pai, que é Jesus. Por isso ele diz: em verdade vos digo, quem crer possui a vida eterna. Quem crer na disciplina de Jesus, quem crer nisto que Jesus está dizendo, então ele será salvo. E Jesus vai dizer agora com todas as letras sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E continua: os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Jesus está dizendo aqui não da morte física, que também eles morreram fisicamente, mas muitos morreram para a vida eterna. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Ou seja, quem acreditar em Jesus, quem fizer parte dessa doutrina de Jesus, viver a Eucaristia de fato como se deve viver, acreditando que é Jesus e vivendo, portanto, em comunhão plena com Jesus. Isto implica na vivência dos mandamentos, na vivência dos demais sacramentos, que, como já falamos aqui, para viver este sacramento da comunhão, o pão da vida, é necessário fazer outros sacramentos, como o batismo, a primeira comunhão, e também sempre estar vivendo o sacramento da penitência, da confissão, para poder estar em estado de graça e fazer a plena comunhão com Deus. Não apenas no sentido de comer a Eucaristia, que de fato é Jesus, mas muitas pessoas comem como se fosse um pão e não está em plena comunhão com Cristo, pois não está em estado de graça. E Jesus continua: eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus conclui aqui dizendo que ele que desceu do céu, somente ele viu a Deus, que ele é o pão da vida e que, portanto,
ele é o pão vivo descido do céu. E conclui: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Jesus acrescenta então que o pão que desce do céu, que é Jesus, para eles não confundirem como um pão de fato, né, feito de fermento e etc., vai dizer: o pão que vai ser dado é a minha carne. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui Jesus diz claramente então que este pão da vida é Ele mesmo e é a sua carne. Depois Jesus vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas fiquemos com o Evangelho de hoje, onde Jesus diz que Ele é o pão vivo, que Ele é o pão descido do céu e que este pão é a sua carne que é dada para a vida do mundo. Partindo então para a meditação deste Evangelho, perguntando como sempre, o que este Evangelho tem a ver comigo, conosco no dia de hoje, atualizando para a nossa vida. Nós acreditamos que de fato então Jesus é o enviado de Deus, este que desce do céu, o Filho de Deus, este que viu e conhece o Pai e é o enviado do Pai, o Cristo, para a nossa salvação? Será que nós estamos acreditando nesta verdade? Em verdade, eu vos digo, quem crer possui a vida eterna. Então, portanto, nós estamos acreditando de verdade que Ele é este enviado de Deus, que Ele é o pão da vida, como está no versículo 48, e que nós podemos comer deste pão e comendo deste pão nós veremos eternamente? Ou estamos ainda neste pão, no maná que foi dado no deserto? Ou estamos ainda neste pão do alimento do corpo, da carne? Porque aquele pão, o maná lá no deserto, a comida que Deus enviou, né, do céu, do alto, para alimentar o seu povo, era para alimentar o corpo, mas já era um prelúdio daquilo que viria para o futuro, que era o pão da vida, de fato, que Deus iria dar como alimento para a salvação do seu povo, para a salvação agora não da vida terrena, mas para a salvação, para a vida eterna, na eternidade com Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Será que nós estamos pedindo apenas o pão nosso de cada dia, que é importante, que Deus dá, mas nós estamos apenas nisso, ou nós estamos de fato pedindo então o pão da vida e querendo e buscando, correndo atrás do pão da vida verdadeira, da vida eterna, que é o próprio Cristo Jesus, que é a sua carne, que é o seu sangue, que é a sua alma e divindade, dado por Ele a nós na Santíssima Eucaristia? Será que nós estamos buscando então a Cristo na Eucaristia como de fato devemos buscar? Será que de fato temos esta plena consciência de que é esta nossa comunhão com Cristo, uma comunhão verdadeira, autêntica, uma comunhão espiritual, uma comunhão de coração, uma comunhão de mente, uma comunhão de alma, uma comunhão de corpo que se culmina na Eucaristia? Será que nós estamos buscando e procurando e de fato correndo atrás com todo o nosso ser, com todo o nosso esforço para viver? Ou estamos simplesmente comendo maná descido do céu? Retorno à pergunta que eu já fiz outras vezes. O que nós estamos fazendo para poder buscar ter esta comunhão plena com Jesus, que culmina a comunhão na Eucaristia? O que de fato ainda precisamos fazer? O que de fato estamos fazendo para poder estar em plena comunhão? Talvez ainda sermos batizados, talvez ainda fazermos a primeira Eucaristia, a Crisma, talvez ainda viver os mandamentos como deve ser vivido, talvez ainda viver algum outro sacramento que você não vive e que por isso te impede
de viver a Eucaristia, por exemplo, o sacramento do matrimônio, por exemplo, a confissão dos pecados? O que te falta? Fique com esta pergunta e rezemos a Deus, para que Deus então nos revele de maneira profunda aquilo que nos falta, para poder estar em plena comunhão com Cristo Jesus. Não comer apenas o pão, mas comer de fato o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta comunhão perfeita que se inicia na oração, que se inicia na conversão e que culmina na comunhão sacramental do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, esta graça, a graça da busca, a graça da conversão, a graça da comunhão plena contigo, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dê esta força necessária, esta fé necessária, esta busca necessária e incessante para estar em plena comunhão contigo todos os dias de nossa vida. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.